E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, o gênero textual reportagem, gente. Então, reportagem é um fato, é um relato de fatos de interesse, do público com acréscimo de entrevistas e comentários, dando uma visão mais aprofundada ao assunto tratado. Então, enquanto a notícia ela vem para noticiar um fato, ela vem para noticiar algo que ocorreu em um determinado momento, a reportagem ela vai aprofundar essa notícia. Por quê, gente? A notícia ela se torna obsoleta muito rápido. Por exemplo, notícia, prefeitura realiza obra na rua do bairro X. Quando acabar essa obra, a notícia ficou no passado. Pronto, acabou. Não tem mais serventia a notícia. Foi noticiado isso já. Diferentemente da reportagem. Então a reportagem vai aprofundar esse assunto. A prefeitura realizou pavimentação nos bairros tal. Isso trouxe um bem para os moradores, melhorou a qualidade de vida e vai mostrar o quanto isso realmente foi benéfico para as pessoas. Beleza? Então a gente tem que ter esse cuidado. Tranquilão? Nesse gênero pode ocorrer interpretações e opiniões sobre fatos relatados baseadas em estatísticas, depoimentos e comparações com acontecimentos relacionados ao assunto, certo? Então, olha lá, a gente vai ter que ter, na reportagem, enquanto a notícia busca somente noticiar, a reportagem ela vai trazer aqui, interpretação e opinião sobre o fato ocorrido. Por quê? Porque a pessoa já está analisando isso, já está indo mais a fundo dentro desse conhecimento. Por isso que ele fica bem mais aprofundado. Por isso que é muito mais fácil para a gente ver como as coisas ficam nessa maneira aqui. Tranquilão? Os comentários expressos numa reportagem são frutos de entrevista. Uma boa reportagem vai sempre procurar ouvir todos os lados envolvidos. Então, o que a gente tem que ter em mente? A reportagem, como ela vai ser mais aprofundada, ela vai ouvir todos os lados envolvidos. O lado A, o lado B, o lado C, se houver um lado C. Então, todo mundo que está envolvido no que foi pesquisado. Essas entrevistas vai trazer não somente um ponto de vista, mas vai trazer pontos de vista de determinadas outras pessoas. A reportagem está vinculada à atividade jornalística, seja na mídia impressa digital ou na televisiva. Por isso é um gênero central. Então, tudo que é reportagem, jornais, por mais que hoje a gente não tenha mais o jornal, tem poucas tiragens de jornal na mídia física. Hoje em dia os jornais já migraram para portais digitais, onde eles economizam dinheiro com impressão, já que as pessoas não compram tanto jornal e eles têm mais acesso, é mais fácil para as pessoas acessarem. Então, ainda é um gênero central porque ele vai ter características dentro da própria estrutura do jornal, seja ele impresso, seja ele televisionado ou seja ele digital. Prova disso é a presença da opinião do repórter a respeito do tema que está trabalhando. Veja, enquanto o repórter numa notícia ele visa somente informar as pessoas, na reportagem ele vai colocar a opinião dele. Ele vai estar falando, ele vai estar fazendo a investigação, ele vai estar fazendo o levantamento de dados. Então, ele pode se posicionar? Teoricamente, não. Teoricamente, o repórter ele tem que ser imparcial, assim como a reportagem. Tem que mostrar tanto um lado como o outro. Lógico, tem coisas que são indefensáveis, mas quando há problemas, principalmente problemas entre ideologias, as pessoas vão ter que procurar ouvir umas às outras, certo? Função de narrar e interpretar um fato, narrar porque eu tenho que contar e interpretar porque eu vou ter que tentar entender como ele está sendo feito, investigando diferentes fontes, daí a sua base tipológica ser o ato de relatar, porém segundo o ângulo escolhido pelo jornalista. A tipologia é a maneira com que ele vai escolher para fazer essas
aplicações. É importante frisar que enquanto a notícia relata para noticiar, a reportagem relata para interpretar. Então a notícia ela só noticia o que está acontecendo. Acidente na BR, manifestação em tal lugar, promoção de carne, promoção de leite, fulano, né, foi alvo de investigação, né, visita do Papa a tal país. Veja, ele só está noticiando, a gente não está interpretando nada, está contando que tal coisa aconteceu. Já na reportagem nós vamos procurar, como nós vamos nos aprofundar nisso, a gente vai procurar ir aos detalhes, conseguir ter os detalhes desses acontecimentos. Por isso, notícias são mais curtas e pontuais, enquanto as reportagens são mais extensas e muitas vezes não ficam desatualizadas. Dificilmente uma notícia relatará mais do que um fato, né? Já que a reportagem apresentará mais de um, pois seu foco está no assunto e não no episódio. A notícia ela vai relatar algo que está acontecendo no dia, então ela não vai ter mais fatos dentro da notícia. Ela vai estar falando sobre um determinado acontecimento. A reportagem não. A reportagem ela já vai ir atrás, né, dos detalhes, né, do que a gente chama de pormenores dessa situação, desses acontecimentos, dessas coisas, certo? Principais características, gente, do gênero reportagem. Então, os textos em primeira e em terceira pessoa, né? Eu, nós, ele e eles, elas e ela, né? Primeira e terceira pessoa. Por quê? Porque, né, nós conseguimos perceber. Percebemos então com a análise de tal coisa. Eles então falaram tal coisa, né? Vamos ter a predominância, uma vez que nós estamos analisando a fala e a maneira com que as pessoas fazem tudo. A presença de títulos, um título bem chamativo, gente, uma vez que ele tem que chamar a atenção de quem está lendo, o título ele tem que ser convidativo. A pessoa que está passando por isso, que vai ler, imagine, né? A pessoa está lá, pegou o celular, entrou num site de notícias e ela está lá, né? Aí nenhuma notícia daquela chama a atenção. Isso quer dizer que tem que ser um clickbait? O que é um clickbait, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, né? Ele vai ficar como uma clicada, uma isca para clicada, né? O que é um clickbait? É quando eu coloco um texto, um título extremamente chamativo para chamar as pessoas para irem ver do que eu estou falando. Mas muitas vezes a minha informação nem é sobre aquilo, é só para trazer informações sobre como aquilo aconteceu. Às vezes fala até de outra coisa, mas o clickbait ele vai ter esse papel. Temas sociais, políticos e econômicos, né? Sociais que englobam a sociedade, políticos e econômicos, que também, né, não deixam de ser sociais, uma vez que interessam a todos. As reportagens elas vão se aprofundar justamente nisso, porque tem a ver com a sociedade com a qual nós temos que conviver, certo, pessoal? A linguagem simples, clara e dinâmica. Por que uma linguagem simples, gente? Veja, a ideia é que tanto a notícia quanto a reportagem, elas sejam de fácil acesso a todos. E não a somente pessoas que tenham uma linguagem rica de um determinado assunto. Não, a gente tem que pensar que isso é para todos. Todo mundo tem que ter acesso a esse conhecimento, todo mundo tem que ter acesso a essas falas para que tudo fique mais claro. Se for um texto muito difícil, ele vai afastar leitores, né? Se colocar palavras muito rebuscadas, termos muito difíceis, vai afastar as pessoas porque as pessoas não vão entender. Adianta eu fazer um texto sobre a notícia do meu bairro, né? A gente tem que levar em consideração que a maior parte da população são pessoas que têm um conhecimento mais simples das coisas. E não somente, né, pessoas que são eruditas, que vão entender aquelas palavras. Por isso que ela tem que ter uma linguagem clara e dinâmica. O texto não pode ser enrolado, a informação tem que estar de uma maneira que a pessoa consiga ler e entender o que tem ali. O discurso direto e indireto, né, falando diretamente de coisas e indiretamente dessas mesmas coisas, podendo fazer citações, né? Linguagem, objetividade e subjetividade.
Objetividade é quando nós somos objetivos na nossa fala. E subjetividade é quando nós enrolamos para falar de tal coisa. Quando eu digo enrolar, pode ser que nós tenhamos que colocar algumas explicações, alguns exemplos, para que isso torne, né, o texto mais rico, a maneira com que o texto trabalha, de maneira muito mais interessante, certo? A linguagem formal, veja, não é porque tem que ser simples que ela tem que ser informal. Qual que é a linguagem formal? É a linguagem que vocês conversam entre vocês no colégio. Muitas vezes vocês, né, com certeza não vou generalizar, mas provavelmente vocês não conversam com os pais de vocês da mesma maneira que vocês conversam com os colegas de vocês. Tanto que quando o colega está junto, conversando, né, sei lá, vai almoçar na sua casa, né, e o colega começa a falar algumas coisas, você começa a dar aquela cutucada, né? Você começa a dar aquela olhada para ele assim, né? Tipo, o que você está falando? Por quê? É uma linguagem informal, é um jeito que vocês têm de conversar. A linguagem informal é essa maneira que eu, enquanto professor, tenho que me comunicar com vocês para que tudo fique claro, né? Textos assinados pelo autor. A reportagem ela vai ter essa característica porque o autor ele tem que, né, assinar para deixar claro quem fez aquilo ali, né? Ele tem que dar a cara, né, da pesquisa e do levantamento de dados que ele fez. Numa reportagem, gente, vamos lá, fato versus opinião. Fato, aquilo que se faz, uma façanha, uma proeza, né, um acontecimento, um ato feito, né? Então, né, um fato é algo feito. Não tem como a gente mudar um fato. Uma opinião, modo de ver da pessoa, uma ideia, um juízo de forma de alguém ou de alguma coisa. Adesão, né, pessoal ao que se crê de bom ou verdadeiro. É uma convicção, é uma crença, é um parecer, é um credo político, usado também no plural, crença. Então, um fato é uma coisa feita, comprovada. Então, aquele negócio, contra fatos não há argumento. Então, você vai, né, tem uma discussão, você apresenta um fato para uma pessoa. Dela, mas né, a minha opinião é diferente. Não, se a sua opinião é diferente de um fato, você está errado. Porque um fato é algo comprovado. Se você pensa diferente, você está escolhendo pensar errado porque o fato é comprovado. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.